Olá! Então hoje nós vamos começar uma nova abordagem que é a mineração do século XVIII no Brasil. Aí tem uma imagem de uma mina, mostra que as minas do século XVIII no Brasil, elas não eram minas profundas. Logo no início da mineração, elas eram superficiais, geralmente pegando aqueles entulhos dos leitos dos rios, das cachoeiras, das corredeiras, chamado ouro de aluvião. Então nós vamos falar da mineração, o que foi a mineração, quais mudanças que ela promoveu, quem foi beneficiado, quem deixou de ser beneficiado, qual era o modelo de trabalho, né, e todo o processo histórico que envolveu esse período. Então, quando se fala em mineração, geralmente se atrela a mineração aos bandeirantes, né? Aos bandeirantes, que realizavam as entradas, as famosas entradas e bandeiras que partiram principalmente do estado de São Paulo. Se você olhar a história de São Paulo, você vai verificar que existe uma relação muito grande dos bandeirantes, né? Ele é mostrado como um herói na história de cima para baixo, como se diz, não a história de baixo para cima, a visão das elites. Eles são mostrados como heróis dos bandeirantes, né? E, na verdade, não foi muito bem assim. Os bandeirantes foram responsáveis pelo massacre de nações indígenas no interior do Brasil, né? Então tem uma relação muito grande com o estado de São Paulo, a história dos bandeirantes, né? Tem a TV Bandeirantes, tem a rodovia dos Bandeirantes, tem um monumento em homenagens aos bandeirantes, dentro dessa visão que se passou que eles eram heróis. Eles não deixavam de ser heróis, num certo sentido, porque penetrar quilômetros e quilômetros para o interior do Brasil, onde não existia estrada na época, não deixava de ser um ato de bravura e de heroísmo, dentro dessa ótica. Mas dentro da outra ótica, eles não eram heróis, não. Eles foram verdadeiros etnocidas, né, e genocidas, né, porque o etnocídio é a destruição cultural, né, e o genocídio é a destruição física. Então, geralmente quando se pratica o genocídio, que é a morte, né, a consequência é o etnocídio. Então nós devemos ver os bandeirantes por essas duas óticas, né, do heroísmo, que não deixa de ser um ato de bravura, pelas condições, pelas adversidades do clima, pelas adversidades físicas, geográficas, tanto que eles percorriam para o interior do Brasil, percorrendo, né, as entradas do rio, porque não existiam estradas, né? As entradas naturais para o interior do Brasil eram os rios, né? E também eles foram responsáveis pelo alargamento, pode-se dizer. Queira ou não queira, mas isso é real. Na medida que eles se deslocam para o interior, o processo de ocupação no interior do Brasil é muito forte a partir desse momento aí, né? As entradas e as bandeiras, elas têm uma diferença, né? As bandeiras eram expedições militares particulares, né? E
as entradas eram financiadas pelo governo. Então há uma diferença. Você pode pegar, sempre quando falar em mineração, sempre fazer esta relação. São Paulo, que na época não se chamava São Paulo, se chamava São Vicente, é o primeiro nome de São Paulo, os bandeirantes. Por quê? Veja bem, vamos entender. Aí mostra o mapa dessas entradas partido de São Vicente, hoje o estado de São Paulo. Então, para se entender as entradas e as bandeiras, vamos falar mais das bandeiras, porque elas foram... ela tem uma relação muito importante, né? Uma relação muito importante com essa expansão territorial e com a mineração. Nós devemos entender o que motivou os bandeirantes, né? E as entradas e bandeiras, vamos falar de uma maneira mais geral. Nós temos que fazer uma relação com a expulsão dos holandeses do Nordeste. Nós somos sabedores que os holandeses ocuparam o Nordeste, Pernambuco, Recife. Se você for hoje em Recife, Recife é uma capital cheia de canais, né, que lembra muito as cidades holandesas, né? O governo de Maurício de Nassau, né? Então nós devemos entender dentro dessa ótica que Recife foi ocupada, Pernambuco, pelos holandeses. Só que eles foram expulsos. Os holandeses foram expulsos do Nordeste, de Pernambuco. O que foi que eles fizeram? Se apoderaram das áreas fornecedoras de escravos para o Brasil. Aqui na América Central, no Haiti, por exemplo, que era uma grande fornecedora, não deixava de fornecia escravo para toda a América. E as zonas fornecedoras da África. Qual é a consequência? A consequência é que começa a faltar escravo para trabalhar nas plantações da cana-de-açúcar. Né? O preço do escravo aumenta, começa a faltar escravo. Foi quando, dentro deste cenário, os bandeirantes paulistas viram a possibilidade de ganhar com isso. Como? Se está se faltando mão de obra negra, vamos novamente atrás dos índios. Entenderam? E aonde estavam esses índios? Os índios se encontravam ali no litoral, mais ou menos dizendo, olha, está faltando escravo, me escraviza de novo? Lógico que não. Os índios já tinham mais de 2 séculos de colonização, os índios se encontravam para o interior, para o sertão adentro, fugindo até da violência praticada pelo branco colonizador, né? Pelo etnocídio e pelo genocídio praticado no litoral. Então os bandeirantes vão atrás dos índios que estavam para o interior. Foi quando, tanto que é chamado caça e preamento do índio. O índio era caçado, preado. Preado era preso, né? Daí vem aquela ideia de índios de cordas, porque eles eram presos, amarrados nas cordas, pelo pescoço, com cordas, e eles eram puxados nos caminhos, nas margens do rio, até o litoral, para serem vendidos como escravos. Tá? Só que, porém, quando se vai atrás do índio, né, se encontra onde? Se encontra o quê? Ouro. Se encontra as primeiras grandes jazidas de ouro e diamante. Né? Partindo do pressuposto que o diamante não era muito visto como
como coisa, até aí, como coisa valiosa. Diamante era usado para marcar jogo de carta, não tinha muita validade, era mais pelo ouro, né? Foram atrás dos índios e encontraram ouro nas regiões das Minas. Olha o nome, até hoje existe Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. Em grande abundância desse ouro. Tá? Começava, pode-se dizer, uma transição para uma nova etapa do processo de ocupação, de colonização, de exploração no Brasil colonial, que era a mineração. Haveria um deslocamento da colonização do litoral para o interior. Daí, como dizia o padre Antonil, que era um jesuíta, quando esteve no Brasil, ali no século XVII, dizia que os portugueses andam igual caranguejo, né, arranhando a costa do Brasil. Por quê? Ele se referia justamente que os portugueses eles se localizavam na costa, no litoral, né? E quando se acha ouro, há um deslocamento. Não que a propriedade açucareira ela vai desaparecer imediatamente, mas ela vai paulatinamente sendo substituída pela mineração. Imagina a alegria da coroa portuguesa quando se tem notícia do achamento, né, das primeiras minas de ouro no Brasil colonial. Isso era mais uma questão geográfica. A Serra da Mantiqueira impedia acesso aos locais do ouro. Sua floresta frondosa era uma barreira natural. Isso era mais questões geográficas, né? Em 1690 foi descoberto que a região das Minas Gerais era um local a ser explorado. Ali estava uma das maiores reservas de ouro do mundo. Imagine, como eu falei anteriormente, a alegria dos portugueses. Os portugueses tinham uma fixação em achar ouro no Brasil. Quando eles chegaram em 1500, os objetivos eram encontrar os metais preciosos. Por quê? Porque eles sabiam da notícia que os espanhóis, nas minas de Potosí, andavam por cima do ouro, né? Então eles tinham esse objetivo, essa ânsia de se achar ouro no Brasil, né? Com a mineração, a região sudeste suplantou a nordeste, se tornando um local mais importante da colônia. A colonização também adentrou o território. É isso que eu já te falei antes, né? Quando o padre Antonil dizia, né, que os portugueses andavam igual caranguejo arranhando o litoral do Brasil, ele está se referindo à produção açucareira, porque a produção açucareira se localizava no litoral, né? Muito próximo do litoral, tá? Quando se descobre ouro, há um deslocamento. A primeira capital do Brasil foi aonde? No Nordeste, em virtude da importância econômica que o açúcar exercia. Agora, isso seria deslocado para a região Sudeste. Lógico que isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo gradual, né, que vai se efetivando na medida que vai se achando o ouro, que vai se intensificando essa exploração, há esse deslocamento para o interior do Brasil. O papel do Rio São Francisco vai ser muito grande nessa interligação das áreas de exploração decadente do Nordeste para o interior, né? Para o interior do Brasil, tá? Então, daí São Francisco é chamado Rio dos Currais, porque ao longo do Rio dos Currais, ao longo do Rio São Francisco, vai se construir propriedades pecuaristas, né? A pecuária vai haver um deslocamento para o interior se intensificar nesse momento. O ouro das Minas Gerais era de aluvião. Ouro de aluvião, como eu falei no início, era aquele ouro encontrado na superfície, nos cascalhos dos rios, das margens, né, e das corredeiras, das cachoeiras,
que facilitava a sua exploração com baixos recursos. Isso gerou uma verdadeira corrida do ouro. O que é a corrida do ouro? É o grande migração que ocorreu, migração no interior, uma migração. O que é que a corrida do ouro? Essa febre do ouro. A febre do ouro, que é a febre do ouro? É essa corrida do ouro, né? Das áreas decadentes, do litoral, se deslocando, populações se deslocando para as regiões das Minas Gerais. Vai haver uma grande corrida de ouro interna como externa. Estima-se que durante o século XVIII veio mais de 1 milhão de pessoas da Europa, principalmente de Portugal, se aventurar, né, aqui em Minas Gerais. Né? A corrida do ouro é esse deslocamento, né, externo e interno para as regiões das Minas. Tá? Já falei do gado pelo Rio São Francisco, essa conexão entre a pecuária, o Rio São Francisco e as áreas das Minas Gerais. Por quê? Porque o Rio São Francisco vai ser uma grande área de abastecimento também. Né? Temos que entender que Minas Gerais é uma região entre montanhas. Está para o interior. O estado de Minas Gerais ele é interiorano, entre montanhas. Daí se falar até hoje que o mineiro não vê o mar. Né? Ele não vê o mar, realmente ele não vê o mar porque ele não é banhado pelo Atlântico. Né? Então, a pecuária, o Rio São Francisco e a pecuária vão exercer um grande papel de fornecimento. Pode ser da carne, né? Mas não, a carne ela não era até então tão valorizada como era hoje, mas de produtos, de alimentos, de especiarias, de couro, de leite, etc. As duas grandes áreas, as áreas que vão ser grandes elementos de suporte, né, de produtos alimentares e outros produtos que eram usados na região mineira, que vão formar uma periferia, né, relacionada à região de Minas Gerais. É o Nordeste, através de São Francisco, é o Rio de Janeiro, né, com fornecimento de alimentos agrícolas. Daí o Rio de Janeiro ganhar uma importância muito grande com a mineração, tanto que a segunda capital vai ser justamente no Rio de Janeiro, se desloca da Bahia para o Rio de Janeiro. É quando se constrói o porto do Rio de Janeiro, né, que vai ser o grande eixo que vai interligar as zonas mineiras com o exterior, com a Europa. O ouro, né, ele era transportado em lombos de animais até o Rio de Janeiro, né, atravessando os vales, muitas vezes até a região montanhosa, e lá no porto ele era embarcado e levado para a Europa. Então o porto do Rio de Janeiro é construído muito com isso, vai ganhar muita importância. E a região do sul do Brasil, né? O sul do Brasil ganha muita importância. Você pode dizer que a história do Rio Grande do Sul ela tem dois momentos. O primeiro momento, de muita pobreza, mas de extrema pobreza, e o segundo momento, que é um certo desenvolvimento econômico do Sul, quando aparecem as grandes estâncias produtoras de jabá, de charque, né, para o fornecimento de carne, né, que vai ser um produto extremamente caro para a época, a partir do pressuposto que os portugueses eles plantaram outros produtos, mas eles não deram tanta atenção como deram para o açúcar. Então faltou alimentos para essas regiões, para essas populações, para esses povoamentos que vão surgindo. Então São Paulo também se transforma como produto de subsistência. Né? São os famosos tropeiros. Os bandeirantes exercem um papel também de deslocamento de produtos para a venda, de produtos que eram trocados por ouro. Né? A pepita de ouro se transforma numa moeda de compra.
Dizem que até os programas das mulheres eram feitos com pepita de ouro, à base de ouro. É. Então, a importância dessas regiões como elementos de suporte alimentar, de produtos para as regiões das Minas Gerais. A região mineradora se tornou a mais populosa da colônia. Lógico, em decorrência da corrida do ouro, tanto interna, né, como externa. Tá? A população do Brasil, antes da mineração, ela não chegava a 500 mil pessoas. Perdão, 500 mil pessoas. Com a mineração, ela passa de 1 milhão. Então você imagina, né, a quantidade e a dinâmica que isso vai gerar no nosso comércio interno. O nosso comércio interno ele vai se alavancar com a mineração. Né, entre a zona da mineração, com o Rio Grande do Sul, com São Paulo, com o Nordeste, através do Rio São Francisco, e com o Porto do Rio de Janeiro, que não existia na sociedade açucareira. Tá? O comércio interno na sociedade açucareira, eu faço uma chamada de atenção. Esse comércio na sociedade açucareira, ele existia, mas ele era muito local. Ele era muito regional. Com a mineração, o comércio se expande, né? Ele deixa de ser, ele perde aquela característica de comércio local, né, ali nas regiões, e passa a ser em grandes distâncias. Surgiram várias cidades em torno da mineração. Então tem alguns autores que dizem que as primeiras cidades, no sentido moderno do termo, no conceito de cidades, os primeiros centros urbanos, né, que se aproximaram a ser as cidades, porque se você fizer uma análise mais profunda, não pode entender que esses centros urbanos do século XVIII eram igual às cidades de hoje, nem do início do século XX, e muito menos do século XIX, das últimas décadas do século XIX. Não pode se admitir. Né? Elas tinham, se hoje, em pleno século XXI, né, as cidades têm problema de saneamento, imagina essas cidades. Mas pode-se dizer que com o açúcar surgiram pequenos povoados, vilarejos. Com a mineração começa, né, com a febre do ouro, pode-se dizer que surgiram os primeiros centros urbanos no Brasil. Vou dar um exemplo. Curitiba surgiu como um centro urbano em virtude da mineração. Outro exemplo, no Centro-Oeste, porque depois vai haver um deslocamento da exploração do ouro da região Sudeste para o Centro-Oeste, Cuiabá. Né? Você vai ver que muitas cidades do Sul, elas surgem como consequência desta ligação com as zonas mineiras. Né? Vamos lá. Então, a mineração formou uma sociedade, né? Jamais pode-se dizer mais complexa, né? Na sociedade açucareira existia o senhor, né? O senhor do engenho e o escravo. Os índios e depois os negros. Existia uma camada pobre. Mas pode-se dizer que a mineração proporcionou o surgimento, né, de uma classe intermediária. De comerciantes já tinha, artesãos já tinha, mercadores já tinham, fiscais, mas não se colocou aí nesse slide, infelizmente. Existia uma classe que vai surgir, que é uma classe urbana média, uma feição de uma classe média urbana, né? Que vai surgir aí, que lá na frente do século XIX, no café, vai se intensificar mais a consolidação dessa classe. Era tipo assim, eu era filho de um minerador,
E o meu pai tinha muito minerador, era o dono das minas, né? Aí o que acontecia? Como no Brasil, no século XVIII, não existia faculdade, eu ia estudar ou para ser advogado, ser professor ou ser padre. Eram as três profissões. Ser padre era uma função de elite, ligada a uma visão elitista no século XVIII. Era prestígio para a família, era prestígio em todos os sentidos. Né? E geralmente essas pessoas que viajavam, eles tinham dinheiro, viajavam para a Europa. Quando eles regressavam para Minas Gerais, eles já não queriam voltar mais para a zona rural. Eles se fixavam nos centros urbanos. Então, isso vai se intensificar. Tá? Isso vai se intensificar. E vai surgir pode-se dizer. E também, deixa eu voltar aqui, havia uma relativa mobilidade. E os escravos tiveram possibilidade de alforria, sobretudo no final do século. Tá? Então, veja bem, na propriedade, a alforria ela vai mudar, ela vai se intensificar muito com a mineração. Né? Era quase que impossível na propriedade, na produção de açúcar, haver alforria. Isso dependia muito da vontade pessoal do senhor. A mineração ela vai mudar um pouco esse sentido. Não é que surgiu uma sociedade mais democrática, porque nós não podemos entender uma sociedade mais democrática com escravidão. Mas ela foi mais flexível se comparando com a sociedade açucareira, porque ela possibilitou o escravo se tornar livre em grandes quantidades. Como? Por exemplo, eu era um minerador e eu tinha um escravo. Né? E eu, na febre do ouro de querer ganhar mais, eu chegava com o meu escravo e dizia, olha, quanto mais tu achar ouro, pepita de ouro, você fica com uma pequenina parte para você. O que acontece? O escravo passa a guardar, né, uma pequena quantidade que ele vai acumulando com o tempo, com os anos. Vai chegar um tempo que ele acumula e ele vai comprar a liberdade. Isso é tão real que durante a mineração vai haver um grande comércio ilegal de contrabando. E quem era que praticava o contrabando? Era o português. O próprio português praticava. Né? Os padres, muitos padres praticavam o contrabando. Daí vem a expressão santo do pau oco, porque se construía santos de madeira e o fundo era falso, onde se colocava a pepita de ouro para passar da fiscalização. Porque quando se acha ouro, a fiscalização aumentou, né? Da coroa portuguesa. Nós vamos ver esse processo de fiscalização aí para frente. Então o que acontecia? O negro, na ânsia de se tornar livre, ele começa a praticar em grande quantidade o contrabando do ouro. Era muito comum o negrinho lá, a criança, ser treinada para engolir pepita de ouro. Né? Aquela criança passava pela fiscalização, quando ela chegava lá fora, dava um purgante para ela, botava a pedra de ouro, a pepita de ouro, pronto, lavadinho, tudo bem, passou na fiscalização. Era muito comum as escravas, as negras africanas que trabalhavam ali nas zonas açucareiras, nas zonas de mineração, esconder pepitas de ouro na genitália, entre os cabelos, era muito comum. Né? E quando passava da fiscalização, lavava o cabelo, lá estava a pepita. Então a fiscalização, quando descobria essas tramóias, as penas eram extremamente severas, principalmente contra o negro. Né? As penas eram extremamente severas, entre elas enforcamento, cortar os lábios, cortar os seios, cortar o nariz e quebrar dentes a martelada. Então, você vê que a fiscalização era extremamente forte nessas zonas. Os mineradores tinham
de pagar, então, aquilo que eu falei, quando se acha ouro, os mineradores tinham que pagar imposto, um quinto, isso é chamado de os quintos. Né? Então, quando se achava ouro, se eu era minerador, né, se eu era um cara, qualquer pessoa que achasse ouro lá, eu tinha que participar para a coroa portuguesa que eu achei ouro. O que havia? A terra era demarcada, chamada de datas. O que eram as datas? Eram as porções de terras que eram divididas entre quem achou e a coroa portuguesa. Né? Na qual surgiu uma relação de direitos e deveres entre esse minerador e a coroa portuguesa. E um desses deveres era os quintos. O que era os quintos? Que era a quinta parte do ouro que era destinado à coroa portuguesa, de todo o ouro achado. Tá? A derrama, que vai ser a causa lá da Inconfidência Mineira, né, ela era a cobrança de todos os quintos atrasados. A derrama vai ser um elemento crucial da briga entre mineradores e a coroa portuguesa que vai levar a Inconfidência Mineira. Então, os mineradores tinham a pagar imposto de um quinto e sempre que possível burlavam essa regra, o contrabando. Né? Na medida que o contrabando se intensificava, as leis ficavam mais severas. Desde o início houve intensa vigilância na região com o objetivo de evitar o contrabando. Já falei isso, né? Mas não adiantava, o ouro escapar por várias regiões, a exemplo do Rio São Francisco. Olha o Rio São Francisco, né? Também como elemento de se praticar um comércio ilegal. Paradoxalmente, o ouro não enriqueceu a corte portuguesa. Foi parar em outras mãos. Não é? Então, quando se acha ouro no Brasil, Portugal, né, tinha assinado um acordo financeiro, um acordo chamado Acordo dos Panos e Vinhos com a Inglaterra, né, que consistia Portugal vender para os ingleses vinho e comprar tecidos. Lógico que os tecidos durante a Revolução Industrial eram um produto de luxo. Então quem saía ganhando com esse acordo? A Inglaterra. E ao longo do tempo, os portugueses acumularam uma dívida externa em relação aos ingleses muito grande. E quando se acha ouro, né, nasceu a possibilidade de se saldar essa dívida em relação aos ingleses com o ouro do Brasil. Não adiantou em parte, mas não adiantou tanto se achar muito ouro no Brasil, porque esse ouro não gerou riqueza, não enriqueceu a coroa portuguesa, porque eles foram parar onde? Nos bancos ingleses como forma de pagamento de dívidas portuguesas. Tem um historiador, economista, chamado Hilário Franco Júnior, que eu gosto muito dele, que ele tem uma frase muito legal. Não sei de onde ele extraiu, mas essa frase sempre me chamou a atenção quando eu falo disso. Que não adianta, que a Península Ibérica, onde é que fica Espanha e Portugal. Espanha também explorando o ouro ali da América Central, da América do Sul, né, dos Incas, dos Maias, dos Aztecas. Ele diz assim, não adiantou nada, diz assim, que a Península Ibérica era a garganta aonde passava o ouro vindo das Américas e que tinha o seu destino os bancos ingleses. O ouro levado pelos portugueses para o Brasil foi para pagar dívidas inglesas. Para ser transformado em joias, para revestir as paredes das capelas, das igrejas. Né?
Houve um entesouramento, mas não houve o desenvolvimento das forças produtivas. Em outro vídeo, quando eu falo de Revolução Industrial, eu falo sobre isso. Né? Daí dizer que o ouro do Brasil foi, em grande parte, responsável pela Revolução Industrial que vai ocorrer na Inglaterra no século XVIII, porque possibilitou o acúmulo de capital. Porque os ingleses eles não transformaram só em joia, eles pegaram esse ouro para gerar mais riquezas. Né? Então, é esse tratado que eu falei do livre comércio. Portugal vendia os vinhos e a Inglaterra tecidos. Né? Olha a diferença. Portugal, os vinhos, 1.000, a Inglaterra, 5.000. O ouro deixou buracos no Brasil. Lógico, até hoje, se você for em Minas Gerais, os buracos estão lá. Construiu igrejas em Portugal. Olha lá. Construir igreja não é geração de capital. Muito embora hoje no Brasil temos algumas igrejas, o aparecimento de algumas igrejas foi muito capital para muita gente. Mas na época não. Né? E propiciou a Revolução Industrial na Inglaterra. Frases de Eduardo Galeano. Esse Eduardo Galeano foi um cara que fez um livro clássico chamado As Veias Abertas da América Latina. Em 1750, quando a mineração estava no auge, o Marquês de Pombal se tornaria governante de Portugal. Olha, ele foi um exemplo de despotismo esclarecido. O que é despotismo esclarecido? É um modelo que surge aí na época, no século XVIII, que era uma maneira, pode-se dizer, disfarçada de dar a entender que o Estado absolutista tinha flexibilizado. Na verdade, o despotismo esclarecido era uma fusão do autoritarismo, do absolutismo com as ideias liberais iluministas do século XVIII. E que, para a época, eram ideias modernizantes. Tanto que o Marquês de Pombal, em relação ao Brasil, ele vai colocar essas ideias modernizantes em relação à Amazônia em todo o território brasileiro. Né? E ele vai acusar os jesuítas pelo atraso, ele achou na concepção dele, que o Brasil vai se atrasar como colônia porque a igreja era um empecilho para o desenvolvimento econômico. Ele vai brigar com os jesuítas, tanto que os jesuítas vão ser expulsos do Brasil e da Amazônia. Tá? A época de Pombal, transferiu-se a capital para o Rio de Janeiro, olha, eu já falei disso, extinguiu as capitanias e criou as províncias. Surge a província do Grão-Pará, né, a província de Pernambuco, essas províncias, tá? Que depois vão ser transformadas em Estado. Ok? Uma proclamação da República lá na frente. Criou as companhias de comércio, olha. Ele estabeleceu essas companhias de comércio com o objetivo de promover o desenvolvimento de quê? Da colônia. Daí dizer que os jesuítas empatavam o desenvolvimento econômico, daí atrelar a ideia de que ele vai expulsar os jesuítas. Liberou a produção de manufaturas. Júlio, não se produzia manufaturas no Brasil até Pombal? Não. Era proibido. O Pacto Colonial proibia. O Brasil só poderia fazer comércio com a metrópole, com Portugal. Né? E vamos olhar aqui. Atenção. O despotismo esclarecido tinha por objetivo o fortalecimento do poder real com uma roupagem liberal. Tá? Então, em 1760, também expulsou os jesuítas do Brasil e de Portugal. E com isso, as missões foram destruídas. Tá aí as missões
guaraníticas, as missões, as ruínas, que eu pretendo ir lá, se Deus quiser, as ruínas das missões lá na fronteira do Rio Grande do Sul. Tá? Se der tempo, em outro momento, nós vamos falar do governo de Pombal em relação à Amazônia, em relação ao resto do Brasil, uma conversa só direcionada ao... Tá? Isso aqui é só para contextualizar que durante o governo de Pombal isso aconteceu e que isso está atrelado à mineração, o momento da mineração no Brasil. É dele a frase que os jesuítas eram um estado dentro de outro estado. Ele acusava os jesuítas de terem muitos poderes. Tá? Daí ele brigar com os jesuítas. Proporcionalmente, a riqueza da ordem religiosa era maior que a corte portuguesa. Ele acusava. E realmente os jesuítas, eles eram... A igreja tinha muito poder no Brasil, né? Poder econômico, poder ideológico. E ele via isso como um empecilho para que ele colocasse em prática essas ideias liberais, né? Partindo do pressuposto que a igreja ela era baseada numa visão ainda muito medieval, né? Conservadora de ver o mundo. Tá? Pombal teve contratempos, lógico. Em 1755, um terremoto e um tsunami destruíram 3/4 de Lisboa. É a ele que a frase enterra-se os mortos e cuida-se dos vivos. Ela é hoje até conhecida. Boa parte do ouro do Brasil foi utilizado na reconstrução da cidade. Olha aí, o ouro do Brasil serviu para a reconstrução de Lisboa desse grande terremoto de 1755. Imagens da época, pinturas referentes a isso. Por sua vez, o ouro acabava de formar, acelerado então foi criado o imposto de 100 arrobas, instituída a derrama. É o imposto, além dos quintos, a casa de fundição. Por que casa de fundição? Porque o ouro de aluvião era o ouro avulso. Isso facilitava em pepita o contrabando. Então se criou as casas de fundição, onde o ouro era fundido, transformado em barras enumeradas. Se achou, os pesquisadores, algumas barras que estão nos museus em Minas Gerais, barra 1, barra 2, barra 3, barra 10 e vai embora, né? Como forma de controle de fiscalização. A Intendência de Minas seria esse órgão fiscalizador, controlador, para botar em prática esses impostos. O Intendente de Minas era uma autoridade que vinha de Portugal para gerenciar a região das Minas. Né? Se cria tipo uma colônia dentro da colônia. João Fernandes foi um dos intendentes de Minas, português, rico, que se apaixonou pela Chica da Silva, a famosa Chica da Silva, a escrava, né, a ex-escrava. Em 1777 morreu Dom José e a nova rainha, Dona Maria, expulsou Pombal devido às pressões da nobreza e dos ingleses. Reatou com a Inglaterra, proibiu a produção de manufaturas. Não era interessante que para a Inglaterra, que o Brasil produzisse manufaturas, e Pombal fez isso. A Inglaterra vai pressionar para que Pombal saísse do governo, vai ser pressionado e vai expulsar ele. Porque voltaria o antigo modelo e Portugal voltaria à dependência em relação à Inglaterra, comprando suas manufaturas. Manteve a derrama, inflamou contra Portugal a conjuração mineira, que é um dos assuntos que nós vamos ver. Tá? Vamos ver adiante. Então, meus amigos queridos, muito obrigado e bom dia. Assista, por favor, e dê um alô lá.